Hoje, a fogueira está acesa para uma conversa que queima, mas também ilumina. A culpa, a cobrança, o julgamento, o controle. Essas forças que muitas vezes não são nossas, mas que moram dentro da gente como se fossem. Então, hoje a gente vai falar aí de um tema que nos atravessa eh, há muito tempo. Vira e mexe nas nossas conversas, a gente está falando sobre esse tema. E acho que a gente não poderia deixar de trazer ele para cá, né, a gente não poderia, deixar de falar sobre ele, porque falar sobre ele é colocar luz e a gente consegue entender melhor e consegue, usar o poder transformador que existe, porque de fato existe, né. Na crítica, na culpa, existe também poder criador, existe força, então a gente precisa falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, lindeza? Quero que você dê bom dia aí primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô sempre assim, né, bom dia, não importa a hora. Bom Olá, pessoal, bem-vindos aí a mais um Vem Pra Fogueira, episódio 6 já, hein, lindeza? Olha só. 7, É 7, gente, olha 7. só, é o Uhum, 7, é o número da 7, perfeição, episódio verdade, 7. gente. É. Já estamos no episódio 7 e Uhum. que satisfação, assim, voltar a falar e tem sido muito legal as trocas que vocês falam com a gente fora daqui do episódio, assim, as pessoas que têm ouvido, eu vou até deixar de falar bem-vindas, porque a gente tem público masculino também, olha, que tem ouvido a gente também. E esse é um tema que eu acho que é tão importante falar, a gente já falou dele em alguns momentos, assim, ele perpassou algumas partes do que a gente fala, porque ele está intrínseco, em nós, mas eu acho que hoje é importante a gente abrir e olhar para ele de uma forma diferente, colocar realmente luz nesse tema, que são, eu acredito assim, a gente até vai falar disso, são 4 fantasmas, né, que eu acho que assombram a gente, estão muito ligados, eles têm nomes diferentes, mas estão sempre ali com a gente de alguma forma. E eu acho que o grande fantasma, assim, e toda mulher conhece ele, a gente não pode deixar de falar da culpa, né, que eu acho que a gente tem essa culpa ali muito agarrada, assim, com a gente, é quase um chaveiro que a gente leva ali pra gente, seja a culpa de falar dos nossos desejos, seja a culpa de trabalhar, seja a culpa de ficar em casa, seja a culpa de fazer algo que a gente queria ou que não queria, ou de mudar de cidade, enfim. Eu acho que, como a gente tem muito esse tema voltado para agradar, como a gente tem muito essa necessidade de pertencer, e isso desenvolve ali desde a infância, né, muitas vezes a gente vai ignorando o que a gente sente, por até culpa, né. Então queria que você começasse a falar, assim, desse desejo, assim, que eu acho que ela elas andam muito juntas, né, porque geralmente onde tem uma culpa ali é porque estava escondendo um desejo e vice-versa. E como é que você vê isso, lindeza, assim? Você Tem. acha que isso é exclusivo do feminino ou isso perpassa mais no feminino pela forma com que a gente está socialmente, desenvolvida? O que que você vê? Como é que você vê isso? Lindeza, eu acho assim, eu acho que não é só do feminino, mas é muito prevalente no feminino, né, eu acho que nós mulheres temos isso muito mais internalizado, mas se a gente for pensar, na nossa própria no nosso desenvolvimento, quando a gente é pequenininho, a gente não tem ainda o ego desenvolvido. Então tudo que acontece à nossa volta, os desafios que a gente vai enfrentando, as dores, as dificuldades, os nãos que a gente recebe, enfim, tudo que a gente vai enfrentando, como a gente ainda não tem esse senso de eu muito desenvolvido, a gente não consegue se diferenciar muito do outro, então fica parecendo que tudo é a gente. Bom, então, se a minha mãe me trata dessa maneira, porque tem alguma coisa em mim que eu preciso mudar, para que a minha mãe me trate de uma maneira diferente. Então, se o amor faltou, se faltou cuidado, ou independente do que quer que seja que aconteça, a gente tem essa tendência, a gente ainda é muito voltado, pra si, não consegue se diferenciar do outro, e o ego ainda é muito pouco desenvolvido, ainda é muito imaturo. Então a gente vai, enquanto ser humano, internalizando essa culpa já. Então o que está acontecendo é por minha culpa. Então se eu mudar alguma coisa, eu posso mudar o que está acontecendo. Então se eu for uma criança diferente, eu vou ter esse amor. Se eu me comportar de uma maneira diferente, eu vou receber aquilo que eu estou desejando. Mas a gente não pode deixar de falar que sim, é muito prevalente nas mulheres, principalmente porque nós mulheres somos muito podadas, muito novas daquilo que a gente é, né? A gente às vezes sente culpa de ser quem é. A gente sente culpa de desejar, sente culpa de falar, sente culpa de sentir. Não à toa.
É muito comum que mulheres, sejam inclusive culpabilizadas por abusos que sofrem, né, a roupa que vestiu, como se comportou, como falou, o lugar que estava, né. Então, isso de fato eu sinto, é uma percepção de que é muito mais prevalente nas mulheres, mas não só das mulheres, né. A gente até falou, acho que no podcast passado ou no anterior, eu não lembro, de como a gente fala com nós mesmos de maneira que a gente jamais falaria com uma amiga querida ou com alguém que a gente ama muito, né. A voz, crítica que a gente tem dentro da gente, ela é muito ferrenha, né, ela é muito ferrenha. E ela não vem apenas, dessa socialização, ela também vem, a gente vai introjetando, né, essas vozes críticas, mas a gente já tem também, e isso é uma coisa que até a Clarissa fala no livro dela, a gente já vem com um predador natural na psique. Então é como se a gente, além disso, ainda precisasse travar uma batalha contra esse predador natural que vai se opondo àquilo que é, e que vai querendo reprimir aquilo que é, aquilo que existe, né. Então a gente tem 2 aspectos aí fundamentais para a gente falar, né, a socialização, essa introjeção da culpa, da crítica, dessa ideia de que a gente é falho, de que a gente é imperfeito, de que a gente é incompleto, de que a gente precisa ser, eh eh podado e moldado para caber em lugares, para ser aceito, para ser amado, e também um aspecto que é natural da nossa psique. Então a luta aí é grande, hein, a briga aí é feia, não à toa a gente se pega É. aí, muitas vezes, engavetando projetos, engavetando sonhos, né, engavetando desejos, planos, às vezes não só engavetando, trancando em armários, jogando a chave fora, porque a gente não se sente capaz, né, a gente tem essa força muito grande interna que nos diz que a gente não é suficiente, que nunca tá bom. Isso é um vilão tão grande, se você for imaginar, assim, a culpa ela tem sido, principalmente para a mulher, ótima ferramenta, assim, de controle social, se a gente vai pensar, né. Lá atrás, desde que eu já li a Bíblia algumas vezes, assim, inteira, e algumas partes da Bíblia me deixavam questionando, assim, por exemplo, não estou falando mal da Bíblia aqui, gente, não tô questionando a religião em si, mas eu lembro que falava na Bíblia? Ah, que a Eva foi lá e pegou a maçã e deu para o Adão, e aí a Eva é a pecadora. O Adão, tadinho, só foi lá e comeu. E aí eu sempre me questiono: "Mas onde é que fica a autorresponsabilidade do Adão, né?". Assim, ela enfiou a maçã na boca dele, esfregou na cara dele para ele comer essa maçã também. Então assim, onde é que e por que que a culpada, a vilã virou a Eva, assim? O Adão foi simplesmente passivo ali e só comeu a maçã. Então, isso parece uma bobagem, parece uma coisa que não tem nada a ver, que ai, tudo é mimimi hoje, ou você acha que tudo é do jeito de vocês, mas não, gente, na hora que você vai pensar, como é que é formado uma cultura, como é que é formado uma psique coletiva? É um monte de pequenas coisinhas que a gente vai introjetando na cultura, na fala, na literatura, na religião, que vai trazendo para a gente esse aspecto do que é ou não é, do ser ou não ser. Então, quando a gente começa lá atrás acreditando que a Eva que é a pecadora, que a Eva que é a razão de todas as mulheres que vieram depois, e a mulher já tem esse desejo com ela, esse pecado junto a ela, a gente começa a entender que isso é tão antigo, que isso é milenar, que isso é assim, é muito mais antigo do que a gente. Então, a primeira coisa que é entender que não começou com nós, que não começou com a gente, né. A gente, inclusive, a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande, muito penoso para a gente sair desse lugar. E a primeira coisa é colocar a luz mesmo nessa culpa. E aí, se a gente vai pensar em alguns aspectos, assim, também de mulheres ao longo, assim, do caminho, você vai ver mulheres escritoras que tinham que assinar o nome dos seus maridos ou de homens, porque elas tinham desejo de escrever, mas tinham culpa, tinha, o represamento social. Esse algoz externo, ele é tão, às vezes ele é tão inconsciente, ele é tão imperceptível, que eu lembro de um dos livros que mais me marcaram foi, O Papel de Parede Amarelo. Eu li ele quando eu estava numa fase de transição para o divórcio, querendo separar, e eu lembro que aquele livro me marcou de uma maneira tão profunda, porque ela Uhum. falava que o marido dela, tentava proteger ela,
porque ele era médico, então ele tirou ela da cidade dela, de onde ela tinha conhecidas, porque ela começou a ter pensamentos muito estranhos, né, ela começou a escrever, e aí as pessoas falavam assim: "Não, não escreve não, não faz nada, você só precisa existir, você só precisa, pensar na sua casa, na sua família, no seu filho". Então qualquer coisa que tire você desse papel social, desse papel que você foi, isso você foi concebida para, então aquilo ali te gera culpa. Então o diálogo com ela inteiro é tão profundo, que ela enlouquece, literalmente. Esse conto durante muitos anos foi vendido como um conto de terror. Então se a gente vai pensar que a culpa ela é inclusive enlouquecedora, como no caso desse conto, que assim, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, porque começa lá fora do que falam pra gente, a gente internaliza isso e tem esse algoz interno que também reforça isso: "Ah, mas eu devo estar louca mesmo, porque o meu marido ele só me quer bem, claro, as pessoas só esperam de mim o que é bom, por que que alguém vai fazer algo para me prejudicar?". Então eu acho que vira uma dualidade bem grande que pode levar inclusive, a casos de doenças psíquicas mesmo, seja ela a loucura, que foi o extremo no caso desse conto, mas assim, depressão, ansiedade, tantas outras formas de adoecimento que a gente vê hoje em dia, né, não é à toa que eu acho que muita mulher hoje é difícil ver uma mulher hoje 30 mais que não toma nenhum tipo de medicação, né, porque, eu acho que é tanta coisa para lidar, tanta sobreposição de papel, tanta coisa esperada nesses tantos papéis, seja de mãe, seja de profissional, seja de esposa, seja do corpo perfeito, do ama então são muitas camadas que em todos eles a gente abre um leque de culpas. Sim, sim. E assim, se a gente for parar para pensar, essa culpa nos coloca num lugar que não é muito produtivo, né, porque, bom, então, se eu sou assim, bom, eu sou louca, ou eu tenho algum problema, ou eu realmente sou muito falha. Então, assim, o que que há de se fazer, né? Bom, eu sou assim, né, o que que há de se fazer diante disso, né? É diferente de, por exemplo, porque, assim, dá pra gente separar, dá pra gente dividir, né, dá pra gente entender que existe, um aspecto de uma certa de uma crítica que pode construir, né. Então, bom, eu fiz alguma coisa, eu falei de alguma forma que não foi legal, eu tratei alguém de uma maneira que não foi legal, eu agi de alguma forma que não está de acordo com os meus valores. Bom, se eu percebo isso e eu tenho essa autocrítica, esse senso crítico, eu sinto culpa, e aí eu faço o processo do luto diante disso e tento perceber através desse luto de que forma que eu posso reparar, de que forma que eu posso consertar, eu peço desculpas, eu faço o que for possível fazer para reparar aquilo, é um aspecto, né, da culpa e da crítica. Mas se eu me posiciono nesse lugar de: "Bom, então eu sou assim, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou a pior mãe do mundo", como a gente se fala, né, às vezes, né. Olha o poder que tem isso, né, dizer: "Eu sou a pior mãe do mundo, eu não sou capaz de ser mãe, como que Deus me deu um filho, né, e eu não sou capaz de maternar esse filho". Olha o peso que tem isso, né, a gente se coloca num lugar de: "Bom, então não há o que se fazer, é isso, eu sou a pior mãe do mundo, a natureza está toda errada, porque colocou nas minhas mãos uma responsabilidade que eu não sou capaz de, suportar". Então, é como tudo, né, tem também o lado luz e sombra, né. Tem um lado que pode ser construtivo e tem um lado que pode ser destrutivo. E a gente tem uma tendência muito grande a ficar do lado destrutivo, até porque a gente tem dificuldade muito grande de admitir as nossas próprias falhas, né. A gente às vezes se maltrata, se culpa, mas muitas vezes se vitimiza também, né, se coloca num lugar de vítima: "Bom, eu sou assim por conta da minha história, eu sou assim por conta da forma com que o mundo é organizado". E é claro que isso tem um peso muito grande, a gente sempre vem falando disso aqui, reforçando Uhum. o peso do social na nossa vida, o peso do coletivo, não só do que a gente vive aqui, mas o que o Jung trouxe pra gente de um inconsciente coletivo, pra você ver essa história da Eva. Até hoje, é muito comum a gente ver homens responsabilizando as mulheres por atitudes horrorosas que eles tiveram. Então, pra você ver que não é um mimimi, não é uma fantasia da cabeça, a gente vê isso acontecendo todos os dias, né, de homens que responsabilizam as mulheres pelas suas próprias falhas. Então, a gente tá falando de uma estrutura que não pode ser negada, né. Agora o que que eu posso fazer diante disso, né?
Isso que a gente está fazendo, por exemplo, né, falar sobre isso, né, admitir, trazer para a luz, avaliar, fazer as perguntas certas. Eu acho que aí é quando a crítica e a culpa pode ter alguma serventia, né. Vamos fazer as perguntas certas, tá. O que é que me faz pensar que eu sou uma mãe ruim? Quais são os argumentos? Quais são as informações que me fazem acreditar ou que eu sou uma pessoa ruim, ou que eu sou culpada por tudo que está acontecendo, ou que eu não tenho capacidade de realizar meus sonhos, os meus desejos, que eu não tenho capacidade de fazer minhas próprias escolhas, o que que me faz pensar assim, né? Então é um processo de investigação mesmo que a gente vai precisando fazer, que primeiro precisa passar por esse reconhecimento, né, dessa estrutura que nos culpabiliza. E pela nossa introjeção da estrutura que nos culpabiliza também, que eu acho que isso que é muito importante, a gente reconhecer que às vezes aquela voz que a gente está escutando, ela não é nossa, né. É uma voz que a gente internalizou e que a gente entende como nossa, mas ela não é nossa, aquilo que a gente falou no comecinho ali, né, no texto, ela não é nossa, ela não é nossa. E é difícil a gente admitir, né, que a gente tem várias personalidades dentro da gente, que a gente não tem controle de tudo. Ou Tem várias é vozinhas, assim, né, que ficam falando isso e aquilo, você é isso, você não dá conta. É muito difícil, né, a gente fica parecendo meio louca mesmo, né. Esses dias a gente estava brincando, né, que a gente às vezes é um poço de incoerência, né, que a gente tá lá num negócio, num caminho, e não eu acho que é muito mais olhar isso como com um olhar de acolhimento mesmo, e trazer essa na parte prática, assim, porque se eu sou uma pessoa tranquila, mas eu sinto raiva, eu sinto abandono, eu sinto vontade, às vezes eu vou citar um exemplo em relação a esses 4 fantasmas aí que a gente está falando que eles têm mais ou menos um lugar bem parecido, que é a culpa, o controle, o julgamento e a crítica, né. Eu acho que todos eles se entrelaçam ali, e a gente consegue ou ouvir muito ou internalizar aquilo, ou seguir aquilo como verdade, que nada disso é. Então, por exemplo, quando eu tive filho, eu tive o privilégio de escolher se eu podia trabalhar ou não, e eu sei que isso é um privilégio, eu sei que isso é uma coisa, que pouquíssimas mulheres podem fazer, então eu reconheci esse privilégio. Só que quando eu tive filho, na gravidez, o que que eu imaginava, gente? Meu modus operandi era trabalhar desde os 13 anos de idade. Então na gestação, eu imaginei que 4 meses depois ele ia para uma creche, e eu ia voltar a trabalhar, vida que segue, e era isso, assim. Como não foi uma gravidez super planejada, toda estruturada, então assim, no meu ideal de gravidez eu seria essa mãe. Quando eu tive filho, e aí foi chegando lá perto dos 3, 4 meses, eu olhava aquele bebê assim, minha família não morava aqui, e eu olhava assim e falava: "Meu Deus, como é que eu vou deixar esse bebê numa creche? Como é que eu vou pegar ele, deixar ele 7 horas da manhã, pegar ele 6 horas da tarde, amamentando?" E assim, não existia mais espaço para mim. Então assim, se eu fosse me julgar por eu ter tido uma decisão diferente da que eu tinha na gravidez antes de ser mãe, e é um peso muito grande. Só que ao mesmo tempo, como eu tinha escolhido ficar em casa, o meu combinado com o meu ex-companheiro foi: "Eu vou dar conta de tudo". E foi um combinado péssimo, foi um combinado horrível. Então eu fui lá e falei que eu não ia precisar de rede de apoio, a gente não tinha uma babá, a gente não tinha uma funcionária, a gente e eu fui lá falando que eu ia dar conta de tudo, eu quase enlouqueci, assim. Não porque na nossa realidade ele saía segunda-feira e voltava na sexta, então eu literalmente ficava as 24 horas sozinha com a criança. Isso, quase me adoeceu, então chegou ali, foi passando foram passando os meses, e aí chegou uma outra culpa até mim, que era a culpa de eu precisar de momentos sem o meu filho, de eu precisar de momentos que eu precisava fazer outras coisas a não ser trocar fralda, a não ser limpar vômito, a não ser amamentar e a não ser brincar com a criança. Por mais que eu tivesse momentos, assim, de êxtase, que eu olhava e falava: "Nossa, que bom poder acompanhar o crescimento do meu filho". E foi assim até aí onde é que eu descontava essa culpa? Onde é que eu descontava essa crítica? No meu relacionamento. Aí chegava ele na sexta-feira, eu estava putaça,
estava nervosa, eu estava querendo, assim, ele mal chegava, eu já entregava o menino para ele, achando que, assim, que o grande problema é que ele não estava vendo, assim, sendo que, assim, eu não estava conseguindo olhar isso, eu não estava conseguindo sentar para mim e admitir que por mais que eu amasse meu filho, eu não conseguia ficar ali o tempo inteiro sem ajuda só com ele. Ah, tem mães que conseguem fazer isso, lindas lá, fazendo pão, tirando leite da cabra, maravilha, mas não não igual aquelas mulher de Instagram, mas não era eu, assim, não era a minha realidade. Até 6 meses eu lavei a roupa do menino na mão, porque a máquina era a mesma que batia tapete, que batia, que batia pano de prato, que batia calcinha. Então, assim, eu tentei exigir de mim algo que eu não conseguia entregar. E isso me levou para uma frustração e para uma raiva muito grande, para uma culpa, e demorou para eu admitir: "Olha, eu te amo, filho, mas eu preciso voltar a trabalhar". Mesmo que seja em um tempo parcial. E foi isso que a gente conversou na época, e eu comecei, a gente investiu na franquia, e eu comecei a voltar a trabalhar aos poucos, assim, com a flexibilidade de horário, às vezes eu levava ele para o trabalho, como o negócio era nosso, enfim. Mas por que eu tô contando essa história? Porque às vezes, essa raiva, essa frustração, essa irritabilidade que a gente tem, ela tem uma origem, porque, tem uma culpa ali que a gente não quer ver, tem uma culpa que ali qual que era a culpa? "Nossa, mas eu vou deixar meu filho, como é que eu não estou dando conta do meu filho?" O meu próprio filho, se eu tenho esse privilégio de escolher ficar em casa, por que que eu não quero ficar em casa? E assim, eu falo que eu sou uma mãe muito melhor quando eu sou uma mãe que trabalha. E aí teve um outro extremo também, ano passado eu comecei a trabalhar demais e tal, e aí esse ano o Gustavo começou a ir mal na escola. Então eu tive que refazer minha vida, readaptar minha vida, reorganizar meus horários para ele ficar mais tempo comigo em casa. Mas assim, se eu ficar só no processo de culpar: "Ai, eu fui uma mãe horrível, voltei a trabalhar", e aí hoje a gente já está com 9 anos, assim, de uma história para outra foram 8 anos. É porque eu voltei a trabalhar quando ele estava perto do 1, e depois eu separei e comecei a trabalhar o dia todo, toda aquela correria lá de manter uma casa. Só que aí eu entrei num outro processo de culpa inversa, assim, de: "Nossa, agora eu tô trabalhando demais, deixei o menino". E aí você e esse que é necessário se olhar e não paralisar, assim, porque senão se eu fico lá, eu sou a pior mãe do mundo, eu deixei o menino para trás, olha como é que estão as notas dele na escola. Não, é olhar, reconhecer: "Nossa, eu dei mais passos do que o Gustavo estava preparado". Vamos voltar um pouquinho? Vamos olhar, assim, o que que dá para fazer? Dá para pedir conta do meu trabalho e começar uma empresa nova? Mesmo que eu não tenha muitas certezas, que foi o que eu fiz, mesmo que eu não tenha muita certeza. Então eu fiz esse movimento, e é um movimento muito racional, que é isso que você vai fazendo. O que que dá para fazer? Isso que você falou, convida a sua culpa para conversar. Tá, beleza, foi isso, fui demais, dava para dá para fazer diferente? Então vamos fazer diferente. Como a gente faz diferente? Vamos estruturar? Dá para pedir conta? Não, não dá para pedir conta, porque eu não sei ter uma empresa. Então como é que dá para conversar no seu trabalho, para pegar um dia, alguns dias o menino mais cedo, para você ter um momento mais de qualidade com ele? Então assim, reorganizando e vendo no que é possível ser feito, para que naquele momento que você esteja com o filho, seja um momento de qualidade, seja então hoje a gente cozinha mais, a gente tem mais os momentos de ouvir música, domingo passado ele estava fazendo aquela panqueca de banana que a gente faz sozinho. Então assim, quando você começa a estar presente e eu sei, olha, eu não vou ficar com ele o tempo todo, mas o tempo que eu vou ficar com ele, eu vou tirar mais o celular da minha mão, ele vai assistir menos TV, a gente vai tentar encaixar para realmente estar presente. Então quando a gente identifica a culpa e começa a questionar ela e saber o que que pode ser feito, aí começa o processo de libertação, que a culpa pela culpa ela só estagna, o controle pelo controle só estagna. Ele enrijece e a gente não consegue ver possibilidades, assim, a gente não consegue ver saídas. E se a gente não consegue ver saídas, a gente fica à mercê do que os outros querem pra gente. E num adoecimento muito grande, né, de achar que falta, que sempre falta. A gente fica nesse randomismo de que: "E aí, né, eu não sou boa em nada, eu não der certo pra nada, eu não tô boa no trabalho". Quando eu começo a ouvir essas vozes, e eu ouço, gente, essas mesmas vozes que tem daí, que eu não sou boa em nada, que eu não tô nem 100% no trabalho, nem 100% como mãe, essas vozes também chegam aqui. E aí hoje, como é que eu rebato, além de análises, meditação, incensos, orações, Sim, horrível. tudo pedir para todo mundo, eu me faço perguntas racionais, mas nossa, será que eu sou realmente uma mãe ruim? Que eu eu tive essa atitude que não foi legal, vamos chamar meu filho para conversar, para a gente falar sobre isso? Vamos olhar por essa outra perspectiva, senão é muito cruel com a gente, né. Senão a gente a culpa ela fica paralisada, ela deixa a gente estagnado. É,
É, eu acho que aí fica muito claro que às vezes a gente fala assim, né: "Ah, a vida não tem manual, né, criar filho não tem manual", e assim, realmente não tem um manual único, assim, né, porque esse manual também nos travaria, mas a gente vai Uhum. recebendo sinais o tempo todo, principalmente através do nosso corpo, através das nossas emoções, desses aspectos que a gente às vezes não controla. Então, assim, se vem uma raiva, se vem uma explosão, tem uma razão, né. Todos os movimentos da psique, eles vão acontecendo na tentativa de encontrar um equilíbrio, porque tem alguma coisa que está desordenada e a psique está tentando se reorganizar. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para a gente, olhar para as nossas emoções, olhar para os nossos sintomas, para as nossas próprias ações, para as coisas que a gente está sentindo, para as coisas que a gente está expressando, não com esse olhar moralista de julgar, de condenar, de colocar num lugar que é como se fosse assim, imagina você machuca o pé, e aí você de repente fala assim: "Nossa, tá doendo, deixa eu tomar um remédio", mas não olha para o machucado. Dali a pouco vai doer novamente, daqui a pouco vai virar uma infecção, né, daqui a pouco aquilo vai virar uma coisa muito maior. Então a gente precisa olhar a dor, no caso do machucado do pé, ela veio como um sinalizador de que você precisava olhar para lá, né. E isso que vem também, né, os acessos de raiva, crises de nervoso, essa depressão que vem de uma energia que volta para dentro, é muito comum depressão pós-parto, porque é como se a energia se voltasse para dentro no sentido de: "Bom, não tô dando conta de lidar com isso aqui, eu preciso reorganizar alguma coisa aqui internamente para poder voltar". Tudo isso está vindo para te avisar: "Olha, tem alguma coisa aqui, você precisa olhar", né. Só que a gente também tem uma tendência muito grande a calar, né, ou a gente moraliza, né, e julga, coloca no lugar do feio, "não posso, sou mãe santa, pura, amada, jamais posso ter sentimentos negativos", ou vamos medicar, né, vamos fazer de conta que não existe, vamos esconder, vamos abafar. Mas a riqueza, está justamente no processo de olhar, né, no processo de falar, de chamar para conversa mesmo, de entender: "Pô, que grito que foi esse, né, da onde ele veio? Que raiva que é essa? Da onde ela está vindo? O que que ela está contando?". É a sua psique dizendo: "Algo precisa ser organizado, algo precisa ser olhado". Então, esse processo da gente sentar com a gente mesmo, seja num processo de análise, seja numa troca, em grupos, com outras mulheres, com nós mesmos, em meditação, ou até num processo mesmo de oração, de reza, né, de pedido de guiança para nos dizer: "Olha, tô sentindo isso aqui, o que que isso significa? O que que isso está me contando? O que que eu tô precisando olhar que eu não tô vendo? O que que tá por detrás disso que eu não estou enxergando, né, porque isso é um sintoma, isso não é a causa, né, o acesso de raiva, ele não é a causa, ele é um sintoma de alguma coisa que a gente precisa olhar. E isso que você falou é tão interessante, lindeza, que você falou essa coisa de: "Bom, eu sou uma mãe muito melhor para ele quando eu trabalho", isso você só consegue perceber a partir de um processo de reflexão, de autoobservação, de aceitar, de desfazer aquele ideal de mãe que a gente vai construindo a vida inteira, né, desfazer aquele ideal de nós que a gente tem, desfazer aquela expectativa que a gente foi criando em relação ao que a gente estava experimentando e deixar a vida, né, se mostrar, deixar que a vida seja soberana e se mostra como ela é. Como é que a gente estava falando da perfeição uma vez? Que a perfeição muitas vezes Uhum. está escondendo um medo muito grande. Às vezes a gente se coloca numa idealização, num pedestal tão alto, por preguiça de agir. Não é uma atitude consciente, não é um movimento consciente: "Ah, eu vou falar que eu preciso ser perfeita para não fazer", não. É um movimento interno da psique: "Bom, se eu colocar uma meta muito alta, inatingível, eu não vou atingir mesmo". Então nem ajo, então eu paraliso, né. Então a gente precisa muitas vezes mesmo colocar um pezinho na realidade e olhar para si como a gente é, com machucado, com dor, com falha, com incoerência, aceitar o que o outro vai pensar da gente, aceitar que o filho vai sentir falta algumas vezes, né, que a gente vai faltar aqui, ou que a gente vai faltar como profissionais, a gente vai faltar, né. E eu acho que essa falta, inclusive, ela é importante, assim, Uhum. tanto para nossa estrutura quanto para a estrutura das crianças. Você foi falando e eu fui refletindo aqui, como o trabalho ele foi o primeiro desmembramento, meu com o Gustavo, assim, acho que a gente era lá muito uno, aquela coisa ali que você praticamente está sentindo a mesma A coisa que o bebê está simbiose sentindo, ali. você sabe É. qual a Uhum. simbiose dos Uhum. primeiros meses, do primeiro ano ali de maternidade.
já tem profissional que fala aí de que o puerpério dura até 2 anos, então assim, essa simbiose eu senti demais, assim, eu lembro que, assim, gente, eu era viciada no bafim de leite depois que amamentava, assim, é um negócio é um negócio tão intrínseco. Então o trabalho ele foi o primeiro processo de ruptura, assim, de: "Olha, espera aí, eu existo um pouquinho além de você, você também pode existir um pouquinho além de mim". O segundo momento foi a separação ali, quando ele tinha cerca de 4 anos, que aí ele passou a ter tempo só com o pai dele, e eu lembro que, por exemplo, foi uma ruptura muito grande, gente, a primeira vez que ele chegou na minha casa, que o pai dele tinha levado ele para cortar o cabelo e não eu, nossa, assim, eu lembro que eu chorei, que eu falei: "Meu Deus", assim, parece que caiu a realidade, ele vai viver momentos sem mim, assim, por mais óbvio que isso seja, e assim, é um paradoxo mesmo, às vezes a gente quer ter momentos de descanso, mas assim, quando eles estão vivendo outras coisas, a gente precisa se reestruturar daqui. E aí um terceiro momento foi quando eu passei a sair e a ter hobbies que não incluíssem meu filho. Que assim, antes, os finais de semanas que ele passava com o pai, eu ficava assim, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu ia assistir, se eu ia ler um livro, se eu ia limpar a casa, se eu ia fazer compras, se eu ia encontrar uma amiga, se eu ia para um boteco, eu nem lembrava mais do que eu gostava. Então assim, passou um tempo para eu entender o que que eu gostava. E eu lembro, né, que leonino que eu tenho, uma vez eu fui contar uma história para ele de um final de semana que ele estava com o pai dele, eu contei uma história, ele falou assim, eu lembro que ele brincou assim: "Mamãe, mas você se diverte sem mim?" Eu falei: "Você acredita que eu divirto?" Adorei. Você acredita que eu divirto? Então, no começo, para ele também foi uma ruptura de entender, assim, que existem passos, e aí chegou aí há umas 2, 3 semanas eu estava num festival de música, eu já fui em um, e eles é sempre os finais de semana, me organiza os finais de semana que ele tá sem o pai dele, e aí ele foi contar para a professora dele que às vezes eu precisava viajar, porque assim, minha rotina era muito puxada. Então assim, eu já cuido dele, da casa, do trabalho, então de vez em quando eu precisava mesmo viajar, porque, senão eu ficava muito estressada sem minhas viagens. Então assim, quando você começa a dar lugar é tipo alongamento, gente, que no começo eu acho que incomoda, você vai lá alongar, eu fiz balé muitos anos, né, então é uma dor que eu acho gostosa inclusive, eu sou meio masoquista nesse ponto. Porque o alongamento é aquela dorzinha que logo depois você expande. Você tem que suportar o incômodo inicial, mas aí você expande, aí você vai sentindo um conforto depois do incômodo, mas a primeira coisa não é legal, assim, você tá toda travada, você tá toda ali é a mesma coisa da meditação, há anos eu tento meditar e há anos é esse mesmo exercício. Uma vez eu perguntei para um mestre lá: "Não, qual que é o grande segredo da meditação? Como é que eu faço para acalmar meu pensamento?" Ele: "Não, você não vai acalmar seus pensamentos. Isso aí não existe não, minha filha. Essa folha em branco não existe. O que vai acontecer é que o que você tem que saber para você ser uma boa pessoa que faz meditação, independente da religião que você tenha. Você tem que suportar o desconforto. Fica com o desconforto. Os pensamentos vão vir, se você falou que vai meditar 5 minutos, espera dar os 5 minutos. Mesmo que no começo é quase enlouquecedor, quando você começa a perceber a quantidade de pensamentos que você tem, quando você senta e começa a tentar concentrar na respiração, aí começa a lembrar do boleto, do projeto, do filho, do marido, aí que você vai ver o tanto que você fala, o tanto que sua cabeça é pior que uma novela mexicana. As primeiras vezes que eu meditei era insuportável. E aí quando ele me falou que o segredo não é você chegar lá em alfa, talvez não é nessa vida que você vai ter uma iluminação, mas é justamente você suportar o desconforto dos 5, 10, 15, meia hora ali sentadinho, que às vezes o pé vai adormecer, o pensamento vai vir, você vai perder a respiração. É suportar esse desconforto para que você consiga fazer igual no alongamento, às vezes, para que a gente consiga ter esse primeiro desconforto inicial e depois ampliar, abrir espaço. E isso é muito importante. Então, nas primeiras vezes que eu saí sem meu filho, foi desconfortável, não foi legal. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz sem o meu filho, a culpa estava muito presente, que ao mesmo tempo que eu: "Nossa, que delícia", eu comentei esses dias com as amigas que foram comigo. Gente, vocês lembram quando eu viajei? Eu passei 48 horas fora, não foi nem 3 dias, assim. E era assim: "Ai, que delícia comer uma comida quentinha até o final, sem, terminar uma conversa de adulto sem 'Opa, espera aí, não, então'", porque mães entendem, né, você nunca mais terminou a conversa direito. Mas ao mesmo tempo ele: "Ah, ele gosta tanto de estar aqui. Ah, não sei o quê".
Na última viagem que eu fiz, eu nem assim, penso, quero saber, mando mensagem para saber se está tudo bem, mas não existe mais essa culpa, não existe mais esse: "Ah, eu sou uma mãe ruim porque eu estou vivendo um processo sem meu filho", porque eu tenho certeza que ele está vivendo outros processos sem mim, que inclusive que ele precisa dessa rede de outros afetos, de pulverizar os amores que ele tem. E eu acho que a melhor forma da gente mostrar isso é vivendo isso, porque senão imagina, a culpa que eu vejo vários filhos hoje em dia com culpas muito grandes. Eu conheço, 2 filhas, por exemplo, que não conseguiram casar, porque a mãe criou elas, sem pai e tal, então elas têm uma culpa muito grande, da mãe ter tirado ali, dado a vida delas pelas meninas, e as meninas não conseguiram nem casar, assim, já estão mais quase 40 anos, e não conseguiu desassociar da culpa pela mãe ter criado elas. Então, assim, a culpa ela é tão séria, e principalmente se você for, uma mãe, visita essa culpa num lugar, assim, de que às vezes o desconforto inicial do seu filho não entender ali, que você vai passar 2 dias fora, que você vai deixar ele, com o pai, com a tia, com alguém para você viver uma experiência que é importante para você, depois isso vira uma idade, assim, ele tem espaço para existir, você tem espaço para existir, e assim, fica muito mais leve a relação. Eu costumo muito falar, o que era nó na maternidade hoje virou laço. Então hoje, esses dias mesmo o Gustavo estava aqui em casa, eu tinha planejado o final de semana pra gente, e aí teve uma hora que eu falei assim: "Filho, você não quer brincar lá embaixo com seu amiguinho e tal?" Ele virou pra mim e falou assim: "Não, eu vou assistir vamos assistir tal coisa." Eu falei: "Não, mas hoje você já assistiu TV, filho, pode ir lá brincar, eu prefiro que você brinque." Aí ele falou assim: "Mamãe, você acha mesmo que eu quero assistir televisão? Não, eu quero é ficar um tempo com você vai fazer uma pipoquinha, eu vou deitar no seu colo, e aí a gente vai assistir tal filme junto e vai discutir o filme do príncipe não sei o que lá de Nárnia." Então, assim, você criar esses espaços faz com que quando esteja junto, a pessoa realmente queira estar com você, não por uma obrigação, não por uma imposição, "Ai, porque ela é minha mãe", mas por um querer, assim. E eu acho que só quando a gente enfrenta a culpa, atravessa ela, atravessa o desconforto, que esses novos espaços são possíveis, né. Sim, e olha o tanto que isso é importante, né. Eu até lembrei de um post que eu vi esses dias, acho que eu até compartilhei ele, não lembro direito, mas que falava assim: "O mundo precisa de mais mães sonhando, as crianças estão vendo". E eu acho que isso é tão Com bonito, né, certeza. porque se a gente vive nesse lugar de uma culpa, tentando adivinhar o que aquela criança precisa de mim, tentando adivinhar como eu seria essa mãe ideal, que normalmente é diferente da que eu sou, né, a gente tem essa sensação, né, o ideal é sempre um outro, o ideal nunca é o que a gente é, o ideal é sempre algo a alcançar, né, algo que ainda não existe. E se a gente fica nesse lugar, de querer alcançar esse ideal e não permitir que a gente seja o que a gente é, o que que a gente está ensinando para os nossos filhos, né. Então aquilo que a gente é não tem espaço, aquilo que a gente é não tem valor. Agora imagina quando você se abre para essas possibilidades e resolve escutar esse seu chamado, que é um chamado da alma, né, se vem uma coisa, uma necessidade, um chamado da sua alma te dizendo: "Olha, eu preciso viver isso", olha para você ver, seu filho com 9 anos já consegue dizer que a viagem é uma coisa importante, e olha que coisa maravilhosa, né, você descobrir que você muitas vezes precisa de um espaço distante para construir um espaço que está perto, você precisa às vezes se perder, ir para lugares diferentes, ver outras realidades, enxergar outras possibilidades, enriquecer, né, o que você conhece como realidade, como possibilidade de viver, porque é isso que a viagem faz muitas vezes também, né, ela nos Isso é mostra vital, outras exatamente. maneiras, né, de viver, outras possibilidades e tal. E aí imagina, ele já Eu numa brinco que idade é a tão melhor nova. forma de me perder e me encontrar, É né, é viajando, isso. exatamente. E ele tão novinho, ele já consegue perceber isso, reconhecer o valor e reconhecer a importância. Então é como se a gente fica muito preocupado em construir um modelo capenga que a gente idealiza para os nossos filhos e a gente muitas vezes deixa de ser aquilo que a gente é de verdade, e esse sim é que vai ser o verdadeiro modelo de quem, a gente de quem a gente gostaria que os nossos filhos vissem, né, aquilo que realmente é, aquilo que é a essência, aquilo que é a verdade, aquilo que é a nossa inteireza, né, aquilo que nos acolhe mesmo. Porque uma versão que nos oprime, ela inevitavelmente vai carregar uma culpa. É terrível isso. Uhum. O Jung até É. tem uma frase que ele fala que a maior tragédia da vida dos filhos é a vida não vivida dos pais. Olha o peso Nossa, é disso, né. Olha o maravilhoso. peso disso, né, você deixar de viver a sua própria vida em função de outro alguém inconscientemente,
endividar o seu filho, né, porque ele agora está endividado: "Olha, eu abri mão da minha vida pela sua, agora você precisa viver de acordo com aquilo que eu quero que você viva, porque a minha eu não vivi", É pesado, né. né. É pesado. É muito pesado. Então É por uma isso que é conta muito e a importante gente falar fala isso sobre só de isso. filhos, é muito importante, a gente fala só de filhos, mas eu tô lembrando de um diálogo que eu tive com uma amiga essa semana. Ela veio jantar aqui em casa e a gente estava falando sobre isso. Ela tem um relacionamento há 15 anos, e como todo relacionamento viveu crises e tudo mais. E aí hoje aí ela me falou uma coisa muito bonita: "Nossa, Giovana, hoje eu consigo me ver envelhecendo com ele". E ela falou: "Não tem nada a ver com o comportamento dele, tem muito mais a ver comigo, porque eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a comer melhor, eu comecei a me movimentar, eu comecei a comprar coisas que eu gostava, eu comecei a ir para lugares que eu gostava, eu fui em show sem ele". E assim, eu encontrei espaços para mim e parei de ouvir uma vozinha que ficava na minha cabeça, de tipo assim: "Ah, o fulano tá querendo que eu faça isso". Então, eu ficava com raiva dele, por uma coisa que eu nem sei se ele queria que eu fizesse mesmo, a gente não conversava sobre isso, e eu ia acumulando tensões, eu ia acumulando raivas, porque eu projetei, que é isso que você falou, às vezes a vozinha fica ali na cabeça, e às vezes uma coisa que ele falou no namoro, ela estava carregando lá há 10 anos, 15 anos, e ela vivia uma culpa e um estado de controle, de tentar controlar, que deixava ela muito triste. A partir do momento que ela falou assim: "Não, espera aí, eu vou viver isso aqui pra mim, e a gente vai se encontrar nas intersecções do relacionamento", o relacionamento ficou melhor, ficou mais leve, tirou essa culpa toda dos vários tem que fazer isso, tem que ser aquilo, tem que fazer comida todo dia, porque senão ele não almoça. Aí ela falou: "Não, tem dia que eu só viro pra ele e falo assim: 'Não, você que tomou essa decisão com o nosso filho, então você vai lá e você resolve, porque faz aí, do jeitinho que você achar que é melhor'". E antes ela pegava todo o peso para ela. Então a gente fala muito dessa vida com os filhos, mas também eu acho que expandir isso para outras relações também. A gente cobra às vezes de amigas, teve amigas minhas que eu senti, eh, uma distância ou assim, combinava uma coisa com ela simplesmente desistia e não me atendia, não respondia, não fazia nada. E eu virei pra ela um dia e falei assim: "Olha, talvez esse seja o seu processo, assim, pra não falar não, você prefere sumir, mas deixa eu te falar, isso aqui pega num calo muito ruim pra mim". Vem num calo de invisibilidade grande, de sensação de abandono, e depois você chega como se nada tivesse acontecido. Então, assim, tá tudo bem você não querer ir mais, a gente combinou uma coisa, não deu certo, ficou desanimado, acontece, vai acontecer comigo também. Mas não me deixe sem resposta, e sem resposta pra mim é muito ruim. Não tô te cobrando, não tô pedindo controle, é assim, combinamos uma coisa, vou ou não vou, é opção sua, você tem toda essa liberdade de escolher. Mas por respeito a mim, eu gostaria de saber, não some. E assim, melhorou demais nesse aspecto. Então eu acho que esses desconfortos, que passam pela culpa, a gente tem que trazer isso para conversar, porque antes eu jamais falaria um negócio desse. Eu engoliria e tal, era mais fácil acabar a amizade, porque eu ia virar, ia me contar um monte de histórias. "Ah não, olha aí, a pessoa não tem consideração comigo". E ela não, era um outro processo dela, ela tem dificuldade de falar não, ela tem di o processo dela é: "Não quero decepcionar, então eu prefiro sumir do que decepcionar", e isso sendo que pra mim é pior sumir do que se decepcionar. Então assim, essa culpa, esse controle, esse julgamento do que a gente fala do outro ou faz da gente, ele precisa passar por outros lugares, por outras relações, porque assim a gente consegue ficar, mais confortável nesse novo lugar. E vai passar pela dor, pelo desconforto, ter conversas difíceis são coisas que são desconfortáveis, mas ao mesmo tempo, você atravessa um portal que te deixa mais próxima, mais íntima, mais, com mais chance de ter um relacionamento realmente verdadeiro, né. E olha só, olha que interessante, para você conseguir dizer isso para ela e estabelecer esse limite, você antes precisou passar por um processo de se conhecer também, né, Com certeza, de entender com onde doía, certeza. o que doía, né. E antes, na minha cabeça, toda atitude era uma sentença, assim, o narrador da minha cabeça é super eficiente, assim. Então, assim: "Ah, fez isso comigo, é porque não se importa comigo". Principalmente num tempo de rede social, onde todo mundo tem uma receita para tudo, 5 passos de que ele te quer, 5 verdades sobre uma mãe narcisista. Então, assim, hoje a gente tem receitas e passos e verdades para tudo. Então, eu tinha muito isso, então eu precisei antes de ir para ela, antes de julgar ela, eu precisei olhar assim: "Mas onde é que dói em mim? Onde é que isso passa que atinge isso aqui?". Então eu precisei entender o meu processo para levar para ela: "Olha,
Gosto de você, eu acho que a gente tem várias ligações legais aí, mas tem isso aqui que tá me incomodando, porque não aconteceu só uma vez, foram várias vezes. Para não acontecer de novo, pra gente não ir para um caminho que eu acho que não é necessário, eu acho que a gente tem que achar um meio termo aí. Se para você é difícil falar, para mim é difícil ficar sem falar, vamos entender os limites Uhum, das outras. E isso é importante, porque senão a gente fica muito no julgamento, nossos e também dos outros, né. Se a gente a culpa também, quando a gente não entende a gente mesmo, o que a gente está sentindo, a gente também passa isso para o outro, né. Eu ler um trechinho desse livro aqui que eu tô lendo, que é da Natália, que é do podcast, Pra Dar o Nome às Coisas, que fecha bem o que você está falando em relação ao processo, assim, que a gente começou a comentar ali de como filho, foi para relacionamento, agora foi para amizade. Que é o tempo de elaboração, que é justamente assim: "Ai, como é que eu paro de me culpar? Como é que eu paro de escutar essa voz e começo a ser mais gentil comigo?". E ela fala de uma maneira muito bela exatamente isso. Nosso corpo tem o próprio tempo para elaborar as coisas. Decidimos dar nome ao nosso medo e, a partir disso, escolhemos nos movimentar, nos entender, elaborar o que sentimos, esperando que a mudança aconteça imediata e instantaneamente. Mas o processo de reorganização não é instantâneo, leva tempo. Se eu fosse usar uma imagem para esse processo, eu usaria a imagem de uma casa. Imagine que você mora muitos anos em uma casa. Sabe onde bate o sol, qual cômodo é mais frio. Apesar dos altos e baixos, você ama essa casa. Mas depois de muitos anos morando nela, você começa a sentir que ela está apertada. Não há espaço para você colocar uma rede, os quadros que trouxe da viagem, o violão que agora é o seu novo instrumento preferido. E não há como abrir mão disso, porque são coisas importantes para o seu eu de agora. Então, você toma uma decisão: aumentar a casa, construir um novo ambiente para que a sua versão atual more mais à vontade. No plano ideal, a casa já estaria pronta amanhã, mas por mais dinheiro e tempo que tenha, não há como construir uma casa nova sem desconstruir antes a estrutura de que estava ali. No processo de autoconhecimento, o mesmo acontece. Para que a nossa vida ganhe um cômodo a mais, precisamos desconstruir as paredes internas que nos fecham em lugares pequenos. Precisamos rever as ideias do que nos mantém em lugares apertados. E não dá para fazer isso com pressa, como quem usa uma bomba para acelerar o processo, porque o risco de destruir paredes que estruturam a casa é enorme. O processo de desconstrução precisa de calma, porque há aspectos da nossa vida que precisam ser preservados nessa mudança. Há coisas que não queremos mudar nem devemos. O único jeito de fazer isso, então, é aos poucos. Então, eu acho que resume muito isso, assim, que demanda muito esforço, demanda muito a gente olhar, demanda a gente reconhecer que a gente tem outros objetos para colocar nessa casa, a gente reconhecer que a gente não é a mesma pessoa que foi há 1 ano, há 5, há 10 anos atrás, e assumir que tá tudo bem, não levar essa culpa assim: "Ai, mas como é que eu pensava desse jeito e eu agora não penso mais?". Assumir ali a metamorfose ambulante do Raul Seixas, que às vezes a gente vai discordar da gente mesmo, que a gente vai evoluir, pensar diferente, e às vezes ser incoerente com versões nossas do passado, mas que isso faça sentido para a gente agora, mas ao mesmo tempo ir com calma, porque a gente reconhece que precisa de espaço, mas não vai mudar ao mesmo tempo. Que qual que é o grande vilão do autoconhecimento? É quando a gente começa a entrar nesse processo, a gente acha que é de um dia para a noite. A gente vê muita receita pronta, assim, ai, como é libertador essa solitude, como é libertador viver numa coisa que você acredita. Só que o processo é não linear, ele é muito mais de altos e baixos, ele é muito mais parecido com uma montanha-russa, do que uma escalada sempre crescente, onde a gente só vê, o pico depois, assim. E isso foi algo que eu particularmente caí muitas vezes na minha vida, sabe, Lindez, que eu falo: "Nossa, mas eu não estou evoluindo. Olha aqui, eu fazendo uma coisa a mesma coisa que eu fazia lá atrás". Mas assim, antes eu fazia 10 vezes a mesma coisa. Agora eu faço 9, depois eu passo a fazer 8, depois eu passo a fazer 5, depois eu continuo em vários momentos fazendo uma vez, mas se antes eu fazia isso e demorava para mudar de atitude, agora eu já percebo e já uhum. demoro logo, já mudo logo. Então essa paciência com a gente mesmo, ela é muito importante no processo, porque senão a gente se vê e aí é mais um algoz, é mais uma culpa, é mais algo para a gente colocar nesse nosso sistema que já é tão difícil de nos libertar, né. Sim, é um Mas processo que exige calma, né, e que exige
Confiança também, né, a gente muitas vezes fica querendo ter o controle de tudo, de como vai acontecer, de que jeito, quando vai ser o resultado, né, e muitas vezes a gente não tem mesmo controle, então existe calma, confiança no processo, exige autoconhecimento, autoobservação, o verdadeiro autocuidado, né, que é o se cuidar, zelar pelos próprios planos, pelos próprios sonhos, pelos desejos. E, exige essa confiança mesmo, né, é muito difícil a gente confiar no fluxo da vida, mas o fluxo da vida é soberano, né, ele a gente não consegue fugir dele, por mais que a gente tente muitas vezes fugir, ele vai se impondo de alguma maneira, ele vai se mostrando através dos sintomas, através, das nossas emoções, dos sentimentos, das nossas ações, aquelas coisas que a gente às vezes não tem controle, então assim, a vida se impõe, a vida é soberana e a gente precisa mesmo confiar nesse processo e se permitir ser transformado por ela, né, se permitir ser atravessado por ela, né. Tem uma parte aqui do livro da Clarissa, quando ela fala sobre os predadores internos, que ela fala uma coisa que eu acho muito legal, que acho que principalmente para nós mulheres é muito importante que a gente considere, que a gente leve para nossa vida, sabe. Que ela fala assim, ó: "A mulher selvagem ensina às mulheres quando não se deve ser boazinha no que diz respeito à proteção da expressão da nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a ele, é imprescindível. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Essa ideia de que a gente muitas vezes precisa realmente se impor, a gente precisa muitas vezes reconhecer a nossa ingenuidade, e olhar para aquilo que a gente precisa olhar, estabelecer os limites que precisam ser estabelecidos, olhar para o que falta, olhar para o que a gente quer, admitir aquilo e agir com firmeza mesmo diante daquilo, né. Sair de lugar de uma doçura e de uma passividade e muitas vezes ir para um lugar que pode ser mais assertivo até, né, mas é um lugar que a gente consegue construir a partir dele, é um lugar que a gente consegue fazer e estabelecer coisas e ter espaço para ser quem a gente é. Eu acho que é isso que a gente tem buscado, né, existir na nossa inteireza, esse é o nosso objetivo. É, e esse fica aí o nosso convite, investigue suas culpas, investigue os seus auto-julgamentos ou o julgamento do outro, e vê se ele não tem algo que vai te potencializar, vê se ele não tem algo que vai te levar além. Assim, geralmente a culpa esconde um desejo, algo que a sua alma está pedindo, assim. A gente não está Uhum. falando para fazer mal para ninguém, a gente não está falando para ir contra, as pessoas que você ama, mas assim, dá uma investigada aí que geralmente por experiência própria, onde tem uma culpa, esconde desejos e são desejos importantes da gente olhar. E nem todos precisam ser realizados, igual a gente já falou, mas a gente olhar para eles é essencial e abandonar essa culpa, porque ela não leva a gente para lugar nenhum, né. É, a gente precisa fazer as pazes com ela, às vezes, né. Exatamente. É isso. E é isso, pessoal. Até mais. Obrigada por mais uma semana. A gente vai falando. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.